Pessoal, agora a gente vai ter aí alguns minutos para as questões, tá? Então a gente convida os palestrantes para compor a mesa, para que a gente aí inicie o processo aí de perguntas e respostas, tá? Alô, alô. Vamos lá, pessoal. Oi, alô. Vamos começar então aqui as perguntas, e quem tem pergunta pode chamar o pessoal do microfone ao lado. A gente começa pela primeira palestra, tá? Do David. Se alguém tem alguma pergunta da palestra do David, a primeira que iniciou. Boa tarde aí, parabéns pelas apresentações, mas a minha pergunta seria para o Dr. Jim. Né? Não, só para a gente ter uma... Eu não sei se a gente pode... Teste. Eu vou passar, então, depois a gente faz. Pode fazer. A pergunta é a respeito de resíduo do antibiótico na fruta, no suco, né? Eu gostaria de saber disso aí. In the interest of time, I couldn't mention things like that. There were of great concern from the very beginning, and that is how long are the residues resident or detectable in the fruit and the leaves even. And it's a requirement to have no more than 10 parts per billion at harvest. And the pre-harvest interval is 180 days. So when are the residues no longer detected in fruit? Anywhere from 60 to 90 days after application, after injection. Bom, essa questão do resíduo sempre tem sido uma preocupação lá deles, né? E que o produto é aplicado 180 dias antes da colheita e que e há um limite de há um limite de 10 partes por bilhão. Mas mesmo assim, com 90 dias antes da colheita, aplicado antes da colheita, não há detecção de resíduo no suco. Queria fazer uma pergunta para o Fernando da parte da resistência do psilídeo aos inseticidas. Se com base nos testes que foram feitos até agora, dá para afirmar que esse problema de resistência é um problema generalizado no parque citrícola, ou ele é localizado para algumas propriedades específicas que não estão fazendo rotação? Boa tarde. É meio complicado a gente afirmar que é generalizado, né? Mas, ao que tudo indica pelos testes, né? Os locais, a gente testou ainda alguns locais, no caso 4 fazendas, de 4 regiões diferentes, e para todas as 4 a gente observou resistência. Então, acredito que a gente ainda precise testar mais propriedades, né, mais locais, mas eu acredito que é uma situação bastante complicada, né? A gente tem que ficar atento. Pelo que a gente testou, eram propriedades, né, que tinham indicado ali alguma falha de controle, então eu acredito que a gente tem que ficar bem atento quanto a isso. Fernando também. Fernando, existe, eu sou leigo na entomologia, existe algum mecanismo que o produtor possa monitorar a própria resistência na fazenda? Existe alguma coisa que ele possa montar na fazenda, que ele possa ir monitorando essa questão? Bom, eu tenho conversado, né, com o meu orientador, o Celso Moto, e
é algo que a gente planeja, né? É algo muito interessante, que eu acho até que é uma demanda, né, do pessoal do campo, esse tipo de conseguir fazer o teste, esse diagnóstico, mas até o momento assim, a gente está fazendo um planejamento quanto a isso. Para o Jim, a pergunta, Franklin. Ele mostrou que o brasinosteroide parece ter um efeito repelente, né? Repelente e, de certa forma, preventivo da infecção. Eu queria saber se, no caso da oxitetraciclina, se eles chegaram a aplicar em plantas parcialmente infectadas. E se eu sei que lá parece não ter essa situação, mas de evitar o progresso do sintoma na copa, né? Porque é uma situação comum nossa aqui, ter muitas plantas doentes, mas plantas adultas parcialmente afetadas pela doença. E se o progresso é diminuído por isso. Those are going to be experiential results when they inject trees of all conditions, ages, of the entire millions and millions of trees that I said are going to be injected. So that's going to be obtained from experience, not experimental protocol. Essa situação não foi avaliada especificamente e agora, ainda como é tudo bem recente, a experiência de campo, do uso ampliado que ele comentou, vai ajudar a responder essa questão, mas aparentemente não há uma resposta específica nesse aspecto. Eu gostaria de fazer uma pergunta aqui. Em relação a essa dificuldade de moléculas que pouco a pouco estão proporcionando a questão da resistência, e aparentemente o número de moléculas já não é tão grande a oferta que nós temos no mercado, como é que os agentes biológicos, especialmente os fungos entomopatogênicos, poderiam atuar conjuntamente com os químicos que estão sendo utilizados, visando você ter um instrumento a mais de redução dessa questão estou falando de Bovéria e outros, que o Challenger que foi lançado no mercado. O que poderia falar sobre esse assunto? Bom, a utilização de outras ferramentas, né, para o manejo de pragas, no manejo do psilídeo, é muito bem-vinda. Então, eu acredito que inserir dentro do manejo um fungo entomopatogênico é uma ótima opção, mas tudo deve ser testado, né? Então, tanto fungos, óleos, macro, micro, né? Temos várias opções, mas a gente não ficar apenas no manejo de inseticida, né? Essas outras opções biológicas, com certeza, são muito interessantes para o manejo também. A gente não deve ficar fechado apenas nos inseticidas. A minha pergunta vai para o Jim. Em relação ao braçosteroides, né, foi comentado a aplicação nos pomares novos. Ele também tem um efeito em pomares adultos, esse anti-estresse repelente? É uma primeira questão. E a segunda, Franklin, por favor, passar por ele, o que foi o indício que levou que esse hormônio vegetal traria esse tipo de resultado para essas plantas de citros? O pomar mais velho, o efeito que o braçosteroides têm. I'll answer the second question first, and that is a study from Cuba, from colleagues there that Fernando had met in his missions to Cuba.
That colleague studied HOB, infected trees versus healthy trees in the greenhouse, and saw what he documented as a reduction in titer in the HOB infected tree, which is not what he discovered subsequently experimenting with brassinosteroids. So again, that was a very much unexpected result with regard to the psyllids and just the overall effect on tree health and the mechanisms behind that. One at a time. Ele está respondendo primeiro a segunda pergunta, se o uso do brassinosteroide pelo pesquisador Fernando Alferez, baseado em uma das visitas que ele fez a Cuba, e uma pesquisadora lá já havia mostrado algum resultado do brassinosteroide em caso de vegetação. Então, como há muitos produtos e alternativas que nós estamos avaliando, né, no modo geral, a astricultura mundial, estou dizendo, né, e foi um caso de uma coincidência de ter mostrado efeito, e parece que isso tem se mantido e avançado, né? So the first question was adult trees. How is it used in adult trees as a management tool? As I mentioned, if you not spray every month or every week or whatever interval, you use it pre-harvest. In Valencia, the work has been done first, and it will follow with Hamlin. If you spray pre-harvest, you can stabilize, or not increase, but stabilize the bricks and drop the acid, and that then changes the qualification of the fruit for harvest. So that is the most documented effect, but you can imagine in mature grows, in adult trees, trees that have been bearing for many years. That is yet to be studied, where you're spraying, at some frequency to look at the tree response that I showed you for young trees, newly planted trees, or 3 or 4 year old trees. So that's yet to be documented for adult trees. Em pomares adultos, os resultados não são tão vastos como naquele caso que ele mostrou, mas o que eles já viram é que o brassinosteroide consegue manter o Brix e evitar a redução da acidez. Então, ele melhora a qualidade do fruto, do suco, que já está bem afetada por causa do HLB. E os outros, eu perguntei da questão da copa como um todo, né, se é uma melhoria, mas isso ainda não tá estudado. Yeah, the costs are greater than that for the hormones that are most widely available and have been commercialized. Auxins, gibberellins are less expensive, but the cost per acre of brassinosteroids is not excessive. It's less than a lot of insecticides, like Delegate, for example. It's less than other regulators. No, it's more than the other regulators, but not excessively so. Bom, não disse exatamente em valores, mas disse que é maior do que outros reguladores vegetais, auxina, gibberellina. Então, não tem exatamente um valor aí. Ele não lembra, mas é apenas uma formulação de uma empresa que está disponível, então é algo ainda bem incipiente na utilização de uma forma geral. Só para a gente pedir um favor, fala só seu nome, de onde você vem, antes de você falar, acho que está faltando para a gente só conhecer. Paulo Falck, eu sou de Catanduva. Queria fazer mais uma pergunta para o Fundecitos a respeito do experimento com resistência, né, aos inseticidas. Eu vi que no seu experimento você usou o carbamato e ele é proibido pela lista PIC. E a gente não tem muitas moléculas. Então, é bastante provável que grande parte dos citricultores esteja usando
as únicas opções que a gente tem. Agora temos opções novas, né, de modo de ação, mas os piretroides e os neonicotinoides são os mais baratos. E as alternâncias com os mais novos estão, até hoje, praticamente inviáveis, porque uma bomba de piretroide e neonicotinoide fica tipo 30, 40 reais no máximo. Você passa para os outros princípios ativos, um Minecto Pro já vai para 80. Se você mudar para um outro, já vai para 160. Então, é bastante provável que os citricultores estejam usando 2, talvez 3. Então, é possível que esse surto de green que está aí, e essa infestação, seja causada por conta de falta de molécula ou de moléculas novas que ainda não estão sendo usadas por conta do custo. Sim, é possível que vá nesse caminho, né, que você falou, porque a gente sabe que muitas vezes o valor acaba contando, né? Mas a gente tem que pensar no manejo para o futuro, né? Então, a rotação ali em diferentes modos de ação é extremamente importante. Eu mostrei, inclusive, no exemplo do trabalho do Fundecitrus, que fazer uma rotação com cerca de 70% de piretroides, você acaba quebrando os produtos, né? Então, não é interessante. Então, pode ser por essa questão de ter uma diferença de valor, o pessoal não esteja rotacionando direito. Mas a recomendação mesmo é que seja feita a rotação. Tá? Só complementando a pergunta, no experimento lá que ele botou os grupos químicos, o carbamato é o cloridato de formetanato, que é o de Carzol. E ele está presente na Protecitrus, tá? Aí tem outros carbamatos que aí sim realmente estão fora. Mas esse está dentro da Protecitrus. Obrigado, Marcelo. Tem uma pessoa de cinza aqui atrás, ó. Faz tempo que ela levantou a mão, depois eu... Está com você agora? Luiz, posso perguntar aqui rapidinho? Pode perguntar. Para o Jim Graham, a respeito, existe alguma preocupação com esse uso massivo de antibióticos? Tem alguma resistência da bactéria ao longo do tempo ao antibiótico? E se existe essa preocupação, qual estratégia está sendo pensada para minimizar essa chance da bactéria ficar resistente ao antibiótico? Very definitely, yes. There's concern about resistance. Projects are already underway, or searches are underway to search for other antimicrobials that aren't antibiotics. So just to comment on the situation, as I've learned here in Brazil, is that the chances of registering an antibiotic that's used for human or animal use may be very, low, the chances for that occurring. The reason that it was registered in the United States is that OTC has been used for control of other bacterial diseases of fruit crops for many decades. So there was that precedent that you don't have here in Brazil. So the project is to search for non-antibiotic antimicrobial compounds that work as injectables. So they must be something that is soluble in water in the xylem and moved with the xylem stream, just like the antibiotics are. So, tem a preocupação com a resistência e o uso da oxitetraciclina para os citros, nos citros, já vem de um uso preliminar em outra cultura arbórea que também foi tratada com antibiótico. Então, na verdade, foi adotada a mesma estratégia, uma estratégia emergencial que só é autorizada na Flórida. E a busca por qualquer outra substância mais sustentável, que não seja especificamente o antibiótico, principalmente esses utilizados pela medicina humana e veterinária,
Está em constante desenvolvimento, principalmente agora com a possibilidade de injeção desses ativos diretamente na planta, que aumenta ainda mais as chances de chegarem até o floema. Boa tarde a todos. Meu nome é Antônio Walter, eu sou produtor de laranja e tangerina Poncã, em Perdões, no sul de Minas. Eu queria fazer uma pergunta para o Wellington, em relação aos protetores, porque ele citou aí o caulin, né, e os hidróxidos de cálcio. Eu queria perguntar para ele se eu posso usar o hidróxido de cálcio, nada mais é que a cal, né, hidratada. E se eu posso usar a cal hidratada, que a gente encontra aí com facilidade, acessível, em casa de material de construção. Inclusive existe cal hidratada própria para pintura, que parece que ela já vem com aditivo. Eu posso usar essa cal que a gente encontra para material de construção? Olha, nos nossos experimentos a gente sempre usa produtos que foram formulados especificamente para ser utilizados na agricultura. Então esses produtos que não são formulados especificamente para utilizar na agricultura, entra naquele sistema dos pré-requisitos que eu falei. Muitas vezes as partículas deles não vai ter a granulometria correta, eles podem ser abrasivos, então vai estar ocasionando aí problemas se você está utilizando esses produtos. Então é sempre utilizar os produtos que são formulados, processados para ser utilizados na agricultura. Então ele tem que ter granulometria pequena, não pode ser abrasivos, então tem que ter todos aqueles pré-requisitos que eu falei na minha apresentação. Eu não recomendaria o uso desses produtos que não são processados e formulados para uso na agricultura. Boa tarde. Fernando, da Terra Viva. Nós somos aqui de Olambra, Casa Branca. Pergunta vai para o Dr. Jim. Two quick questions. What's the price per bag on the IPC per plant? And how often do you have to apply OTC? I saw that you have the remaining in the plant for 150 days, but have you done another test where you apply it again or not? Deixa eu trazer a pergunta primeiro, senão vai ficar muita coisa, né? Então, vamos lá. O custo de cada tela de proteção individual e a frequência de aplicação da oxitetraciclina. So the price of the IPCs for the standard bag is about $8 to $10, depending on the quality of the bag. They can be reused if they're a high quality bag. They can be reused for several seasons. So there's a lot of utility in investing in a more durable bag. You want to answer that? 8 a 10 dólares por proteção individual. Se a qualidade é melhor, dá para ser reutilizada por várias safras. Então dá para se utilizar por todo aquele período sem remover, o que é ideal, né? Então 8 a 10 dólares. Yeah, the frequency of injection in the experiment that I presented was once a season post-harvest. Within perhaps a month after harvest, the trees can recover from the harvest stress. It's applied at that time. That's the standard protocol that growers are going to be using. But if the trees are larger, in volume, the thought is to inject with double the amount of active ingredient, perhaps, or inject both sides with the same amount of active ingredient, so you get better distribution in the tree of larger volume. So those would be the most old tree. Those would be the oldest trees, and perhaps trees that are in the most declined condition as well. O protocolo padrão para a utilização do antibiótico é uma vez ao ano, um mês após a colheita, após a planta se recuperar, né, da colheita. E em plantas em pomares mais velhos, estão avaliando a possibilidade da utilização de uma mesma aplicação, mas com uma em cada lado do tronco da planta, ou numa única aplicação com o dobro da dose. Então está tudo ainda em desenvolvimento.
Meu nome é Ivan Streit, sou do estado do Rio Grande do Sul, sou produtor. Eu venho me questionando há muito tempo que nos parece que a única arma que nós temos é o combate ao psilídeo. Então, qual a dificuldade que existe no manejo com o psilídeo, pai e mãe, para ser bem simples, e a ovodeposição? Qual a dificuldade que existe em desenvolvimento, enfim, de uma medicação que também possa matar os ovos, a ninfa, e acabar com a coisa de uma vez, lá na raiz? Qual a dificuldade que tem? Não só na mortandade, no combate ao psilídeo. Boa tarde, obrigado pela sua pergunta. Aliás, até ontem nós tivemos uma palestra do professor, parece que foi Paulo, e eu fiz esse questionamento para ele. Ele, puxa vida, realmente eu vou testar isso aí com alguns produtos que eu tenho lá. Obrigado pela sua pergunta. Então, assim, só o controle que a gente faz do psilídeo adulto, a gente faz ele, mas esses inseticidas que matam o psilídeo adulto também matam as ninfas. Então, as ninfas seriam os estágios imaturos, a fase jovem. Elas são mais sensíveis que os adultos. Então, se o inseticida mata os adultos, ele também mata as ninfas. Então, todos os inseticidas que matam adultos, ele também mata as ninfas. Em relação aos ovos, os ovos eles ficam protegidos dentro daquela cápsula. Então, até hoje, eu não vi um inseticida capaz de ter mortalidade nos ovos do psilídeo que está registrado para os citros. Então, não tem nenhum inseticida que eu vi os resultados, que eu lembro de ter visto, que mata os ovos do psilídeo. Agora, as ninfas, todos os inseticidas que matam adultos, eles também matam as ninfas. E tem alguns inseticidas que são específicos, que matam só as ninfas, que são os reguladores de crescimento. Esses não afetam o adulto. Mas os inseticidas que matam adultos também matam as ninfas. Pergunta para o Fernando. Eu me chamo Valéria, sou da região de Amparo, produtora de citros. Uma vez instalada a resistência, existe um tempo médio de ficar sem usar o produto e depois retornar a usar o mesmo princípio para quebrar a resistência? Olha, a recomendação são cerca de 3 meses, é isso? 3 meses. E retirando, né, o inseticida da rotação dentro do manejo. Então, observada ali uma falha de controle para determinado grupo, retira ele do manejo por pelo menos 3 meses e continue rotacionando com os outros grupos químicos, tá? Um ponto importante que eu acho que a gente deveria comentar também é que o Fernando falou está correto. Só que se os vizinhos não fizerem, a gente sofria no passado com a migração de insetos com a bactéria. Então, a gente está vendo casos, infelizmente, que a gente agora está sofrendo com a migração de insetos com a bactéria e resistentes. Então, eu concordo, eu acho que dá para quebrar essa resistência. Já tem trabalhos em outros países que mostraram que é uma resistência que dá para quebrar, essa é a boa notícia. Só que se não for feito um trabalho regional, o seu psilídeo se resolve. Você não vai ter mais psilídeo, mas se ficar chegando psilídeo resistente a um determinado produto que você está usando na propriedade, então você não vai ter o bom desempenho. Infelizmente, esse é um problema também. Obrigado, Marcelo. Mais alguém? Meu nome é Carlos Antônio, sou produtor também. Acho que é o Wellington, né?
Wellington, só o branco que dá, ou tem outra cor que dá essa repelência para o psilídeo? Vocês fizeram algum teste em cima disso? Não, os testes que nós fizemos foi com a coloração branca. Existe um outro trabalho que foi publicado há alguns anos atrás que fala que a cor vermelha também teve um resultado similar. Mas os testes que nós fizemos, o que a gente validou em campo foi só com essa coloração branca, que ela aumenta a reflectância e com isso camufla a planta. O psilídeo tem uma dificuldade maior de encontrar essas plantas, então, com essa coloração branca. Ok. Bom, pessoal, no início eu falei que eu estava muito feliz de ver o auditório lotado daquele jeito. Tem uma razão. Outra coisa que me deixou muito feliz também foi ver uma renovação, novos pesquisadores, né? Isso é gratificante ver essa renovação. E esse pessoal, por isso que eu fiz questão de parabenizá-los. E é gratificante ver essa renovação de pesquisadores. Eles fazem isso porque tem um auditório lotado. Outra coisa que me deixa feliz, eu queria também parabenizar o citricultor pelo Dia do Citricultor, acho que é o 58º, me corrija se eu estou errado, está escrito aqui, né? 40º, é que ele me falou, assoprou 40º. Bom, importante é dizer que é o Dia do Citricultor e eu parabenizo fazendo um testemunho. Hoje eu trabalho com quase todas as cadeias do agro, pelo menos na atenção, muitas delas com problemas. E eu desconheço alguma cadeia que tenha tanto interesse na pesquisa, que busca tanto a pesquisa. Talvez essa seja a razão de toda essa resiliência. Tá? Parabéns por você ir buscar o que interessa e proteger a cultura de vocês. Acho que a gente dá por encerrado o debate. Agradeço a participação, a vinda de todos vocês e a participação em especial de todos os pesquisadores. Tá? Muito obrigado e parabéns para vocês.